Olá, meu nome é Fabiano Ferreira, advogado. Hoje eu gostaria de falar de uma nova lei que ela foi publicada no dia 31 de março de 2022. Vou fazer a leitura desse novo crime e depois fazer breves comentários sobre ele, principalmente voltado à questão da atuação do advogado de defesa, quando eventualmente for suscitada esta nova lei. A lei ela tipifica o crime de violência institucional. Ela alterou a lei de abuso de autoridade e inseriu o artigo 15A na lei de abuso de autoridade, com a seguinte redação: submeter a vítima de infração penal ou a testemunha de crimes violentos a procedimentos desnecessários, repetitivos ou invasivos, que a leve a reviver sem estrita necessidade. Dois pontos, inciso 1, a situação de violência, ou, inciso 2, outras situações potencialmente geradoras de sofrimento ou estigmatização. Pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Bem, qual que é essa questão aqui? Uma lei recente, publicada há poucos dias. Qual que é uma situação problemática para a defesa em relação a essa lei? Essa lei ela foi criada no âmbito daquela situação onde teve muita repercussão sobre a Mariana Ferrer. E qual que é o problema dessa aqui para a defesa? Principalmente quando se trata de crimes de violência doméstica, onde a palavra da vítima ela tem um sobrepreso, um valor maior probatório. Que muitas vezes a defesa do acusado necessita, como está escrito aqui na lei, de estrita necessidade, a oitiva, ouvir aquela vítima, que também é uma testemunha. Porque se a defesa não tem acesso, não tem possibilidade de fazer a inquirição, fazer as perguntas necessárias para que busque a verdade ou o mais próximo disso, daquilo que realmente aconteceu, estará ocorrendo, a meu entender, um cerceamento do direito de defesa. Esse direito que é um direito constitucional, que, consequentemente, vai levar à nulidade daquele ato, porque não tem como, muitas vezes, você produzir provas, lembrando que cabe ao Ministério Público ou a pessoa, o querelante, na ação privada, provar aquilo que ele alega. E a defesa vai se defender daquilo que está sendo imputado. Agora, na prática, o que acontece? A defesa, muitas vezes, tem que produzir provas, tem que provar que o acusado não cometeu aquele ato, quando, na verdade, a lógica é o contrário. Quando essa lei aqui, ela trata dessa questão principalmente no âmbito da lei da Maria da Penha, dessa possibilidade de impedir ou abrir margem para que, eventualmente, o Ministério Público ou o juiz entenda que aquele ato não é necessário, que ele não é relevante, que ele não é de estrita necessidade, isso complica a defesa. Por quê? Principalmente no caso da violência doméstica. A vítima ela foi ouvida lá em sede policial, ou seja, pela autoridade policial, e só que lá não teve o crivo do contraditório, não teve a participação do advogado para poder fazer perguntas. Muitas vezes o interrogatório, o depoimento da vítima, melhor dizendo, lá em sede policial, ele é conduzido de uma forma equivocada. Não são feitas as perguntas que podem, de fato, demonstrar que os fatos não ocorreram da forma como está sendo narrado. Ou seja, impedir que a defesa tenha essa possibilidade de ouvir e colher o depoimento da vítima em juízo, ao meu entender, é nitidamente um cerceamento de defesa. E a gente deve combater nesse sentido. É claro que aqui ninguém é favorável que o advogado, ou quem quer que seja, o promotor ou o juiz, humilhe, menospreze, trate a vítima de forma que não seja necessário ao esclarecimento dos fatos. É claro que não tem como, por exemplo, numa situação de violência doméstica, você fazer perguntas que, de alguma forma, não vai fazer a pessoa reviver
aquela situação. A questão é como o procedimento ele é feito. Então está mais na forma do que impedir a defesa de atuar de forma como está escrito na Constituição, com uma ampla defesa. Então é preciso, o que eu entendo? Que a partir dessa lei, nós advogados teremos que refinar ainda mais essa questão da inquirição das testemunhas, para que o ato ele não venha, porventura, depois de iniciado, inclusive, seja cessado em razão de ser alegado eventual situação de violência institucional por parte do Ministério Público ou de alguém ali, de alguma das partes. E, ademais, é importante que, em último caso, a meu entender, a meu sentir, que se a defesa ela perceber ou entender que terá um prejuízo maior, também podemos requerer. Eu não sou tão favorável a esse raciocínio, mas que a vítima ela possa ser ouvida pela forma estrita lá do depoimento especial, que é um procedimento especial, né? Onde que não é as partes diretamente que fazem as perguntas, que colhem o depoimento. São profissionais especializados, né? O advogado, a acusação, vai elaborar os quesitos e uma pessoa destinada àquele fim, com os procedimentos corretos, de uma forma adequada, irá fazer as questões. Por que eu não concordo muito com isso? Porque a oralidade na audiência de instrução, ela é extremamente relevante, porque você consegue pegar, entre aspas, eventuais contradições, formular novas perguntas a partir daquilo que foi narrado pela vítima, pela testemunha, que numa situação de uma colheita, de um depoimento, por meio de depoimento especial, não será possível essas questões. Então, ao meu sentir, é claro, um vídeo que não vai esgotar o assunto, isso é só um início de uma grande discussão, mas são algumas impressões iniciais. Vou refletir um pouco mais e trazer novas ponderações